Graça e paz em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Sandy. Eu trabalho com o departamento infantil, com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja. Trabalho com o Ministério do Evangelismo também. E tem sido um prazer para mim viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa comunidade, tudo aquilo que Deus tem construído nesse tempo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aos presbíteros, ao pastor da nossa igreja, pela confiança, pelo apoio, por todo o suporte. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o tema O que acontece no off. Talvez você, como eu, seja um jovem senhor ou uma jovem senhora que tem um pouco de dificuldade com as gírias atuais. Os adolescentes sempre me ensinam muito sobre as gírias e eles me contam o que elas significam. Mas eu acredito que essa seja uma bem conhecida quando a gente fala para as pessoas, deixa isso em off. É como se a gente olhasse e falasse, deixa isso baixo, deixa isso em sigilo. Não vamos falar sobre isso, não. Vamos deixar isso aqui escondido. É melhor não comentar. E há muitas coisas que a gente quer deixar em off. Mas a pergunta é, o que acontece no off? O que acontece quando ninguém está vendo? É verdade que há coisas que a gente quer que passe despercebido. Principalmente os nossos defeitos, os nossos traumas, as nossas inseguranças, os nossos medos. Nós queremos que isso passe despercebido aos olhos do outro. Mas há simplesmente áreas das nossas vidas que a gente quer deixar abaixo, fingir que não está acontecendo, fingir que não está ali. Mas é verdade que o fato de agirmos como se essas áreas, essas situações não existissem, não faz com que elas sumam. Elas continuam ali. Normalmente, nós precisamos parar para pensarmos e cuidarmos de certas coisas. Nós precisamos desacelerar. Por exemplo, eu precisei parar um tempo para observar a minha saúde. E eu precisei desacelerar para poder me cuidar. Há momentos em que nós iremos parar e fazer com que a gente olhe para os nossos relacionamentos e entenda se os nossos relacionamentos estão saudáveis ou não. Nós iremos precisar analisar as nossas decisões, tanto aquilo que a gente tem decidido hoje, mas também olhar para trás e pensar tudo aquilo que nós já fizemos e analisar se aquilo está correto ou não, se queremos seguir dessa forma ou não. É necessário. Só que uma coisa que normalmente a gente não faz é parar para poder pensar e analisar os nossos corações. Muito obrigada. É parar e analisar os nossos corações. Eu não estou falando sobre ideia aqui. Eu estou falando sobre nós analisarmos os nossos amores, as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos anseios, e entender se tudo isso está de acordo ou não com a palavra de Deus, se isso está alinhado com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos parar. E eu sei que eu preciso disso. Eu preciso ser lapidada pelo Espírito Santo de forma diária. E nos últimos dias eu tenho visto o Senhor fazer um limpa no altar do meu coração. E eu vejo o quanto isso é necessário. Porque há simplesmente coisas na caminhada cristã que nós não queremos comentar. Que nós queremos fechar os olhos para a existência dela. Como, por exemplo, eu falei hoje de manhã, eu me sinto muito privilegiada em poder estar em vários grupos. Eu estou com as crianças, e aí eu estou com os adolescentes, de repente eu estou com os jovens, aí eu estou conversando com os adultos, eu estou conversando com as pessoas que são mais velhas do que eu, que têm o dobro da minha idade. E eu consigo interagir com esses públicos, mas uma coisa que eu não vejo acontecer em nenhum dos públicos é sobre pararmos e conversarmos sobre certos assuntos. Como, por exemplo, nós não reunimos os nossos amigos e falamos assim, pessoal, vamos confessar pecados hoje. Bora. Então, essa semana, eu falei mal de fulano, e aí eu senti inveja. Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque isso nos envergonha aos nossos olhos. Nós não reunimos os nossos amigos para pegar e falar assim, olha, vamos falar sobre perdão hoje?
eu preciso perdoar fulano porque ele fez isso, mas eu também preciso pedir perdão para ele, porque eu errei. Eu deixei isso criar forma no meu coração. Nós não falamos sobre renúncia. E aí, querido, o que você precisa renunciar essa semana? O que o Senhor te pediu? Porque isso nos custa. Aos nossos olhos, isso vai nos prejudicar. Mas tem algo que a gente praticamente não fala, que é sobre idolatria. Porque falar sobre esse tema nos expõe os nossos corações. E nós precisamos parar e conversar sobre isso. Porque fingir que a idolatria não existe é um erro muito grande, porque a idolatria é um problema muito sério. Eu tenho pensado muito sobre o primeiro mandamento nos últimos tempos. É claro que eu quero olhar para todos vocês e falar para vocês que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Que o meu amor por Deus é perfeito, é completo, e que nada na minha vida compete com esse amor. Que nada na minha vida tem a minha atenção mais do que ao Senhor. Eu quero olhar para vocês e falar que eu sempre sirvo ao Senhor com muita alegria, com muita dedicação. Só que, às vezes, isso não é uma verdade. Muitas das vezes eu quero justificar o meu amor por Deus através daquilo que eu faço, da forma com que eu sirvo. Ah, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. Eu estou aqui na igreja. Eu estou trabalhando em tal área, estou fazendo evangelismo, estou entregando uma marmita, estou cuidando de pessoas. Eu amo o Senhor. Mas eu preciso analisar se tudo aquilo que eu tenho feito realmente tem fluído de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Há um momento nas Escrituras em que um perito da lei chega e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Se nós fizermos uma análise bem rápida, só olhar para o texto, que o texto nos pede, que a gente ame ao Senhor com todo o nosso coração, não é com parte do nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Talvez você, como eu, já tenha lido isso inúmeras vezes, ou já tenha ouvido pregações sobre isso inúmeras vezes. Só que parece que com o tempo esse mandamento perde a cor para nós, perde a força. Nós não paramos, eu pelo menos não paro todos os dias e pergunto para o Senhor: Senhor, eu tenho amado o Senhor com todo o meu coração? Hoje eu amei o Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento? Só que eu vejo que a gente acaba não dando atenção primária para esse mandamento. E o que o Senhor está nos pedindo aqui? Nada menos do que amor e adoração não divididos, completos e perfeitos. Assim, todas as vezes que eu preciso refletir sobre isso, me gera um certo incômodo, porque eu tenho que me fazer algumas perguntas que são difíceis de responder. Eu amo o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu ser, ao ponto de que não há nada na minha vida que dispute a minha atenção. Eu amo ao Senhor ou eu adoro outros deuses? Ou será que Deus, em todas as circunstâncias, é o governante supremo de toda a minha vida, do qual eu dedico a minha paixão, do qual eu dedico a minha devoção? Há algo que acontece em sigilo, no off do nosso coração, e que ninguém, nem mesmo eu, se sente confortável a falar a respeito, que é o levantar de ídolos. Mas nós, protestantes, temos a ideia um pouco equivocada sobre idolatria. Nós relacionamos a idolatria apenas a imagens, a estátuas, aos templos budistas. Só que a idolatria vai muito além disso. A idolatria está atrelada ao amor. Os ídolos são amores, são pensamentos, são desejos, são expectativas que nós adoramos no lugar do Senhor. Eu preciso parar e pensar: o que eu amo tanto na minha vida que eu não consigo abrir mão, nem por amor ao Senhor? Se há algo na minha vida que, quando eu paro e analiso, que eu não abriria mão nem por amor a Deus, é um ídolo. Por mais difícil que seja confessarmos isso, e entendermos isso e aceitarmos isso, é uma verdade. Porque Jesus fala que o nosso amor pelo Senhor precisa ser completo. Então eu não posso
dividir. Eu não posso dividir com outras coisas. Então, a idolatria é tudo aquilo do qual eu deposito a minha confiança, as minhas expectativas, a minha esperança, que não seja o Senhor. Tudo aquilo. Eu tenho meditado numa história que provavelmente você já conhece, e sempre passou muito batida aos meus olhos. Eu nunca dei a ela devida atenção. O primeiro relato de ídolos da Bíblia está lá em Gênesis 31. E a história conta que Labão estava tendo divergências com Jacó. E o Senhor fala com Jacó e pede para que ele retorne para a sua terra natal. Então, Jacó decide fugir com os seus servos, os seus filhos, as suas esposas e o seu rebanho e retornar. Mas algo que acontece na história está lá em Gênesis 31, 19, e o texto fala o seguinte, que enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. A história de Raquel é muito conhecida. Nós sabemos que ela era esposa de Jacó, uma esposa amada por Jacó. Mas aqui nós vemos um relato dela furtando o próprio pai. Só que adiante, Labão vai encontrar eles e vai questionar Jacó sobre o que aconteceu. Ele vai falar, agora se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão, tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja o Senhor mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-o de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das duas servas, mas não encontrou nada. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do camelo e estava sentada sobre eles. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou nada. Raquel disse ao pai, não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não a encontrou. Quando eu olho para esse texto, já é possível identificar como nós queremos manter os nossos ídolos, os nossos deuses em sigilo. Porque foi o que Raquel fez. Ela os escondeu. Só que muitas vezes, quando nós pensamos em idolatria, nós não consideramos o preço a ser pago para mantê-la. Estamos dispostos a fazer tudo para preservá-los, assim como Raquel, porque ela furtou os ídolos de seu pai, ela enganou o seu marido, ela escondeu o ato e ela colocou toda a família dela em perigo, para que ela pudesse conservar os seus deuses, conservar os seus ídolos. Ela fez o que ela pôde para protegê-los e ela estava disposta a dar tudo por isso, porque ela os amava. Por exemplo, se a minha reputação é um ídolo na minha vida, eu vou fazer de tudo para protegê-lo. Porque eu acredito que o meu valor, a minha identidade está atrelado ou alicerçado àquilo que o outro pensa sobre mim. Então, eu quero conservá-lo, eu quero protegê-lo. É claro que eu vou manter isso em sigilo. Eu não vou sair falando aos quatro cantos da terra, ai, eu amo a minha reputação, estou muito interessada no que as pessoas pensam a meu respeito. Mas as minhas ações mostram como eu lido com isso. Normalmente, alguém que idolatra a sua reputação é uma pessoa que não vai aceitar crítica alguma. Que qualquer coisa que alguém fale com ela, ela vai encarar como uma ofensa imensa. Porque está tocando em um Deus dela. Está tocando em algo muito sério, algo que ela acredita que mostra o seu valor. Então ela vai viver em busca de elogios, de reconhecimento, e quando ela não encontrar isso, ela vai se frustrar. Só que essa ação, ela é muito sutil. É alguém que não vai conseguir lidar com a crítica e ela não vai saber como reagir a isso, só que ela está disposta a quebrar princípios, até ferir pessoas para se preservar. E ela vai se esconder, talvez, atrás da autocomiseração, para não expressar que, na verdade, a sua reputação é um ídolo para ela. Só que eu vejo como a idolatria revela o pior de nós. Porque ela nos mostra até onde nós estamos dispostos a ir.
para adorarmos o nosso Deus, para adorarmos os nossos ídolos, os nossos deuses falsos. E eu fiquei me perguntando por que Raquel queria os deuses do pai dela? Por que ela os furtou? Por que eles exerciam domínio sobre a sua vida? Por que eram tão importantes para ela, ao ponto dela fazer e arquitetar tudo isso? E para tentar responder essa pergunta, eu precisei voltar um pouquinho no texto, porque a Bíblia fala que Raquel era uma mulher bonita e atraente. Ela era uma mulher deslumbrante. Talvez quando a gente olha assim, não nos traz um motivo. Só que a gente precisa pensar que, em questão de beleza, provavelmente Raquel dava de 10-0 em sua irmã Lia. Talvez durante toda a sua vida ela confiou e descansou no fato dela ser muito bonita. E tudo aquilo que ela alcançou e conseguiu foi através disso. Então, ela talvez aprendeu que ela podia confiar em sua beleza, que isso abriria as portas para ela. A Bíblia conta que Raquel era tão linda que, quando Jacó a viu pela primeira vez, ele decidiu que iria casar com ela. E a gente sabe da história, ele trabalhou por ela durante 14 anos, e em Gênesis 29 conta que pareceu como se fosse dias para ele. Olha só a devoção. Olha o que essa mulher despertou nesse homem. Um homem disposto a trabalhar por ela, um homem que a amava. Olhando para tudo isso, o que mais essa mulher poderia querer? Só que a Bíblia nos diz, ela queria filhos. Raquel era estéril, e ela só podia ver a irmã dela gerando filhos, dando filhos ao seu marido. E a inveja, a Bíblia conta que ela se encheu de ciúmes. E, pela primeira vez, talvez, a Raquel se deparou com algo que a beleza dela não poderia resolver. Que o Deus dela, aquilo em que ela confiava e depositava o seu valor, a sua identidade, não poderia resolver. A sua esterilidade. O fato dela ser linda não resolveu o problema do seu útero vazio. Então, a gente chega a um relato muito chocante, aqui no capítulo 30. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Vemos, portanto, que esse relato é antes dela furtar os deuses de seu pai. E nós conseguimos perceber que ela já era idólatra, mesmo antes de furtar o seu pai. Como que eu sei disso? Porque Raquel, o desejo dela de ter filhos e ser como a sua irmã era tão essencial para ela, que se ela não tivesse isso, ela preferia morrer. Esse desejo se tornou um Deus na vida dela, porque ela acreditava que de alguma forma ela seria aceita ou ela teria valor se ela tivesse um filho. Ainda que a gente se empenha muito em manter a idolatria em sigilo, ela se faz conhecida através das nossas ações. A idolatria sempre vai se fazer conhecida, porque a idolatria, ela nos envergonha. Como eu disse, ela expressa o nosso coração. Para Raquel, ser mãe era algo tão essencial que ela não estava disposta a abrir mão. Raquel acreditava que a maternidade a justificaria de alguma forma. Imaginava que ela precisava disso para receber os olhares que ela havia recebido durante toda a sua vida. Não é difícil imaginar que Raquel tenha sido o centro das atenções durante muito tempo e que agora ela estava numa situação que ela não tinha vivido ainda. Ver a irmã tendo algo que ela não poderia ter. A esterilidade e tudo o que isso representava para Raquel trouxe a ela um problema que ela não tinha como resolver. Talvez ela acreditava que, de algum modo, os deuses do pai dela poderiam abençoá-la, poderia ajudá-la. E, por isso, ela foi e os furtou. Talvez ela conhecesse o Deus de Jacó, mas talvez para ela ele parecesse meio distante ou indomável. Porque é muito claro que Raquel queria um Deus que ela pudesse furtar e esconder. Ou melhor, um Deus que ela pudesse colocar no bolso. Porque a idolatria é sempre uma forma de eu adorar a mim mesmo. Eu levanto Deus para que os meus desejos sejam saciados, para que a minha vontade seja feita e cumprida. Ao refletir sobre a história de Raquel, eu preciso me perguntar se eu também tenho ídolos nos quais eu procuro a minha justificação, a minha felicidade, a minha identidade.
a minha alegria, o meu valor. O que eu anseio a tal ponto de olhar e falar assim: dá-me isso, senão eu vou morrer. Se eu não tiver isso, eu morrerei. O que há no meu coração que me faz ter isso, que eu acho que eu preciso disso, porque senão a minha vida não terá sentido, senão a minha vida não terá importância, senão a minha vida não terá valor. O que eu preciso? Onde eu alicerço a minha identidade e o meu valor? O que me faz deitar na cama à noite e descansar no mais profundo do meu ser e entender que está tudo bem? Se a minha resposta para essas perguntas não for o Senhor, é um ídolo. É um ídolo, é um Deus. O desejo de Raquel de ter um filho não é o problema. O problema é quando ela deposita nesse desejo a sua vida, o seu valor, o sentido da sua existência. Raquel pensou: se eu tiver filho, aí eu serei feliz. Talvez eu e você pense de uma outra forma. Se eu tiver tal saldo bancário, eu serei feliz. Quando a minha casa for desse jeito, aí sim eu serei feliz. Quando eu tiver tal carro, eu serei feliz. Quando eu passar em tal universidade, eu serei feliz. Quando eu me casar, eu serei feliz. Quando o meu corpo for dessa forma, nessas medidas, aí sim eu serei feliz, aí eu serei satisfeita, aí sim eu encontrarei alegria, motivação para continuar vivendo. E aí a gente vai gerando tudo isso em nossos corações. Ou, para nós que trabalhamos na igreja, podemos pensar: quando o meu ministério estiver nesse nível, aí ninguém me segura. Aí eu serei feliz, aí eu serei realizado, aí eu terei combustível para continuar. Não é pecado nós desejarmos essas coisas, mas se eles forem a fonte de nossa alegria e satisfação e tomarem o lugar de Deus em nossa vida, é idolatria, é pecado. A Bíblia fala sobre isso e é muito importante que a gente pare e analise, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um povo idólatra e como a idolatria deles conduziu eles para o cativeiro. E isso permanece até hoje. A idolatria nos prende. E Calvino disse algo que eu acho muito interessante, e eu acredito que ele estava coberto de razão. Ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é a pura verdade. Nós constantemente iremos levantar ídolos. Mas nós vemos que o desejo de Raquel em ter filhos era tão forte que ela havia distorcido o seu modo de pensar. Ela depositou no marido dela algo que não pertencia a ele, porque ela fala para ele: me dê filhos, senão eu vou morrer. Ela está achando que a esterilidade dela, ela está achando que tudo isso é por conta de Jacó. E aí Jacó fala para ela: queridona, eu sou Deus? Espera aí. A visão dela estava tão distorcida que ela já não conseguia compreender quem governava a vida dela. Quem era o Deus soberano. E a idolatria faz isso com a gente. Faz com que os nossos olhos vejam a Deus de forma equivocada. Como um Deus que está distante, como um Deus que está aquém das nossas situações. Mas é tão incrível porque nós temos um Deus gracioso e bondoso. E a bondade dele se manifesta na vida de Raquel. Ele abençoou ela, apesar da sua incredulidade e da sua visão distorcida. Gênesis 30 nos diz que então Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Apesar da dádiva que ela recebeu, ela ainda se mostrou insatisfeita. Revelou seu coração ao dar ao menino o nome e dizer: acrescente-me ainda outro filho. Raquel não se contentou com a bênção de Deus em sua vida. E esse, meus caros amigos, é o resultado da idolatria. A insatisfação. A idolatria sempre termina em insatisfação. Não tem como nós sermos preenchidos por ela. Nós vamos olhar um pouquinho para as palavras do profeta Jeremias. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. O homem que confia em algo que não seja Deus, ele sempre
sempre será insatisfeito. O texto diz que ele é como um arbusto sedento, que está em uma terra desabitada. A Bíblia está nos dizendo que quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós habitamos em um lugar, e esse lugar é o deserto. Mas há algo muito sério, porque a pessoa que ama mais algo do que ao Senhor, ela entra num estado de tamanha insatisfação que ela nem sequer consegue perceber aquilo de bom que acontece em sua vida. Mas ela volta os seus olhos para aquilo que lhe falta. Isso porque o coração deixou de amar ao Senhor. E ela tem um amor por alguma outra coisa. O idólatra sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito. Repare que o idólatra, ele sempre se concentra naquilo que lhe falta, e não naquilo que ele tem. É a pessoa que nunca consegue celebrar aquilo que o Senhor dá para ela, como o Senhor a abençoa. Mas é a pessoa que sempre vai murmurar por aquilo que ela gostaria de ter, ou por algo que seria diferente. O idólatra sempre está insatisfeito. Quando ele consegue o carro que ele desejava, aí ele vê que ele poderia ter outro melhor. Quando ele alcança o cargo que ele queria em sua empresa, ele fala, não, mas eu preciso trabalhar para que eu seja promovido novamente. Quando ele alcança algo, qualquer coisa, não é o suficiente, ele não é preenchido, ele sempre será insatisfeito. E a insatisfação, a idolatria, faz com que a gente enxergue o Senhor de uma forma tão errada. Porque quando eu me sinto insatisfeito, quando eu murmuro, quando eu reclamo, é como se eu olhasse para o Senhor e falasse, Deus, o Senhor não sabe o que você está fazendo. Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me dá isso? Se o Senhor fosse tão bom, o Senhor saberia que eu necessito disso, disso, disso. Eu preciso de um esposo melhor, eu preciso de uma filha mais obediente, eu preciso de um filho que se dedique, eu preciso de um carro de tal ano, eu preciso de uma conta bancária com tal valor. E eu sempre estou insatisfeito. E eu estou olhando para o Senhor de forma distorcida e não consigo contemplar o que o Senhor faz de bom em minha vida. Não consigo contemplar as bênçãos do Senhor porque os meus olhos são fechados. Quem caminha comigo sabe como a murmuração é algo que eu levo muito a sério. Eu não gosto disso porque, para mim, eu estou olhando para Deus e falando contra o caráter dele. E eu já li essa palavra muitas vezes e eu nunca encontrei nela motivo algum que justifique as minhas reclamações. Eu nunca encontrei nela motivo algum para que eu continue insatisfeita. Eu nunca encontrei nela motivo algum para que eu duvide da bondade, do amor, da graça, da misericórdia do Senhor. Não há motivos. Não há. A insatisfação, a murmuração é algo sem valor algum, não tem fundamento, está baseado no engano. E é muito louco porque quando eu olho para a vida de Paulo e eu vejo um cara que aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, eu fico me perguntando, que Paulo viu que eu não vi? Que Paulo entendeu que eu ainda não entendi? Ao ponto... Gente, eu estou aqui falando com vocês e eu estou com frio. Mas eu estou falando com vocês. Estou aqui, alegrinha. Não é difícil isso para mim. Agora, imagina Paulo que estava preso. E as palavras dele aos irmãos de Filipos é, alegrem-se. Ah, Paulo, por favor, querido, que isso? Como assim, alegrem-se? Você está preso. E aí você está me dizendo que você aprendeu a viver contente? Você não escreveu uma carta me dizendo que você está preso porque você está pregando o evangelho? E como o Senhor não tem protegido você? Como o Senhor não tem te guardado, sendo que você está vivendo a missão, sendo que você está cumprindo o querer dele, sendo que você está em obediência? Você não escreveu uma carta falando sobre essas coisas, mas você escreveu algo preocupado com o meu estado, preocupado se eu estou alegre ou não, orando por mim. Gente, vocês já se perguntaram, todas as vezes que eu olho para as cartas de Paulo, e eu vejo ele preocupado com os dramas das igrejas, com os problemas que os irmãos estavam vivendo, em nenhum momento eu vejo ele, peraí, vamos ter aqui um minuto para mim? Quero que vocês saibam da minha condição. Ai, como eu estou sofrendo. Ai, como está difícil para mim. Ai, eu só queria pregar o evangelho, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou pecando, mas mesmo assim, Deus continua me castigando. Ah, por favor. Mas aquele homem vivia em um estado de contentamento, porque ele sabia quem Deus era.
Ele sabia que situação nenhuma modifica o caráter de Deus. Problema, tempestade ou turbulência não altera o caráter do nosso Senhor. Paulo sabia disso, e mesmo preso, não havia motivos para que ele pudesse reclamar. Porque eu amo quando a Bíblia fala em Romanos 8 que o sofrimento dessa terra é um sofrimento momentâneo e ele não se compara com a glória que há de vir. É nisso que os meus olhos devem estar focados. Um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas é um coração que se atenta para essas palavras, que entende que a dor, o sofrimento é momentâneo. E ainda, se fosse uma dor eterna, comparado a conhecer o meu Senhor e o meu Salvador e saber quem Jesus é, eu acho que vale a pena. Mas esse Senhor nos chama a uma novidade de vida. E isso é incrível. Um outro ponto que eu quero pensar com vocês é como a idolatria gera morte. Por que gera morte? Aqui nesse texto vai relatar a morte de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Passado algum tempo, Raquel concebeu novamente. E pouco antes de morrer, ela deu ao filho dela o nome de Benoni, que significa o filho da minha tristeza, ou o filho da minha aflição. Aquilo que ela adorou e desejou por tanto tempo, agora era motivo de aflição para ela. O seu desejo a destruiu. O que ela havia esperado trazer alegria para a vida dela, na verdade estava trazendo tristeza. Não é irônico que a mulher que tenha dito: dai-me filho, senão morrerei, tenha morrido em trabalho de parto? Porque esse é o resultado da idolatria. Ela gera morte. O seu desejo a destruiu. A idolatria gera morte porque ela faz com que eu entregue à criação algo que somente o nosso Criador é digno de receber. Jeremias fala, como a gente leu lá atrás, que a idolatria nos afasta do Senhor. E se o Senhor é vida e eu estou me afastando dele, eu estou caminhando para a morte. E eu preciso ter essa compreensão e esse entendimento. A idolatria me ilude, fazendo com que eu acredite que se eu não tiver aquilo, eu vou morrer. Mas no fim é ela que está me apontando o caminho da morte. A idolatria destrói relacionamentos. Porque se você é idolatra, a pessoa que está do teu lado, a hora que ela falhar com você, você vai entrar num estado de tamanha frustração que você vai destruir o seu relacionamento, seu casamento, a sua amizade. Porque a idolatria sempre gera isso em nós. Não tem como nós sermos plenamente satisfeitos em algo terreno. Eu acho incrível em Eclesiastes, porque Salomão fala primeiro que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E no próximo capítulo ele fala sobre a eternidade de Deus. Ou seja, se ele colocou a eternidade no meu coração, só pode ser preenchido com o eterno. Tudo aquilo que eu busco e eu coloco a minha identidade, a minha confiança que não seja o Senhor, vai me destruir. Vai me destruir. Nós precisamos parar e analisar essas coisas. Famílias são destruídas porque eu idolatro a minha alegria. E eu acho que o outro está ali para me servir. Eu acho que o outro está ali para me fazer feliz. Eu acho que o outro está ali para suprir as minhas necessidades, as minhas carências. Porque eu idolatro tudo isso. Só que ninguém vai dar conta. Porque nada nesse mundo foi criado para ser adorado. E eu preciso analisar se eu estou disposto a pagar o preço da idolatria. E como saber se eu sou idólatra? Se você estiver disposto a pecar para alcançar o seu desejo, isso se tornou um ídolo na sua vida. Se você estiver disposto a quebrar princípios, a ferir pessoas, para saciar algo em seu coração, é um ídolo, porque o Senhor não vai te pedir isso.
O Senhor não vai pedir para que você quebre os princípios que Ele mesmo estabeleceu. O Senhor não vai pedir para que você fira pessoas, para que você saia falando mal de pessoas, para justificar as suas causas, justificar as suas dores, justificar os seus dramas. O Senhor não é assim. Vocês se lembram como Raquel se comportou? Ela se irou de forma pecaminosa contra o seu esposo. E aí ela decidiu furtar o seu pai. Ela decidiu enganar a sua família. Mais tarde ela não se contentou com o nascimento de José. Ela queria mais. O desejo de Raquel em ter filhos não era idolatria. Ela era idólatra porque esse desejo tomou um lugar no coração dela que pertencia ao Senhor. Se tornou prioridade para ela. Voltando ao primeiro mandamento, Jesus disse que o nosso amor ao Deus deve ser o foco e o centro de nossos corações. E qualquer coisa quem disso é idolatria. Se você se dedica ao seu trabalho mais do que você se dedica ao Senhor, é um ídolo. Ainda que a gente não fale sobre isso. Eu lembro que eu conheci uma senhora e ela é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu já conheci na minha vida. E ela falou com a gente, ela falou assim, analisem o que você pensa durante o seu dia. Não, voltando, ela perguntou se nós amávamos ao Senhor acima de todas as coisas, e é claro, como bons crentes, nós, aleluias, amém, glórias a Deus, eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor é amado da minha alma, e não há outro como tu, e eu amo o Senhor. E aí depois ela olhou para nós e falou assim, analise o seu dia. No que você mais pensa durante o seu dia? Os seus pensamentos estão recheados por qual assunto? É Deus? Não. Então você não ama o Senhor acima de todas as coisas, meu querido. Parece que é algo tão radical, não é mesmo? Mas Jesus nos amou de forma radical. Ele entregou a sua vida. E o amor que Ele nos chama a ter pelo Pai é um amor completo. É um amor pleno. E eu preciso olhar para o meu coração e analisar se eu estou amando ao Senhor dessa forma. Deus e o seu amor por Ele precisa ocupar a primazia da minha vida, dos meus dias, e deve ser o que há de mais importante. Mas para finalizar, nada fica em off para o Senhor. E isso pode nos assustar muito. Me assusto. Mas a gente vai ver na história que no final das contas, provavelmente, Raquel enterrou os ídolos dela como uma ordem de seu esposo, porque Jacó queria que a sua família se voltasse para Deus. O texto disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Eu espero que Raquel tenha obedecido à ordem do seu esposo, que ela tenha entregue os deuses dela para que eles fossem enterrados. Embora ela tenha morrido logo depois, talvez o Senhor tenha ministrado o coração dela e tratado o seu coração e mostrado para ela que ela não precisava de nada além dele, que o valor e a identidade dela precisava estar alicerçados nele. E falar sobre esses assuntos é difícil. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu olho para o meu coração, dificilmente eu encontro alguma coisa boa. Bem difícil mesmo. E às vezes eu me assusto. Às vezes eu choro diante do Senhor e eu falo, Deus, socorro, me ajuda. Porque olha o que está habitando no meu coração. Não é uma devoção plena ao Senhor. A minha motivação em fazer isso não tem sido por amor ao Senhor. Deus, me ajuda. Mas nós podemos descansar na certeza de que pela graça de Deus nós podemos enterrar os nossos ídolos. Nós podemos crer que nós temos um Deus que é poderoso o suficiente para enterrar os nossos ídolos debaixo do madeiro. E a história de Raquel é muito relevante para nós. É relevante porque quando a gente olha para a primeira carta do apóstolo João, no verso 5 ele vai dizer, filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
A sua advertência para que a gente se proteja dos ídolos só vai fazer sentido se nós entendermos que os nossos corações é uma fábrica de ídolos. E ele diz que nós deveríamos nos guardar, nos proteger, porque todos nós estamos suscetíveis a levantar altares idólatras nos nossos corações. Deus nos chama a enterrar os nossos falsos deuses aos pés da cruz. Somente Deus, aquele que conhece o coração, é capaz de transformar os nossos corações. O Deus que nos conhece e nos ama plenamente já sabe sobre o nosso amor por Ele, já sabe o nosso nível de devoção, já sabe se há outras coisas que concorrem a esse amor dentro de nós, mas Ele é um transformador de corações. Hebreus diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todos os nossos desejos são conhecidos pelo nosso Deus. Todos eles. Todos os nossos ídolos são vistos pelo Senhor. Todas as nossas faltas, todas as coisas são descobertas e expostas diante dele. Ele sabe de cada ocasião em que eu coloco algo à frente dele. Ele sabe de cada ocasião quando eu considero algo mais importante do que ele. Ele sabe de todos os momentos em que ele perde o lugar de prioridade na minha vida para que eu assuma isso, para que os meus desejos sejam satisfeitos. Ele sabe. Mas talvez se a história parasse aí, seria horrível. Mas louvado seja o nosso Deus, porque o texto nos diz que o nosso querido Salvador, o sumo sacerdote, se compadece de nossas fraquezas. O texto nos diz que Ele nos ajuda no momento das nossas fraquezas, nos momentos da nossa necessidade, e nós precisamos encarecidamente recorrer para esse Deus, recorrer para o nosso Salvador, para que Ele nos livre desses deuses, desses falsos ídolos, para que nós possamos entender que somente Ele é digno de amor completo. Portanto, nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança e as nossas expectativas nele. E eu creio, eu sei que Jesus se mostrará um sumo sacerdote fiel para ajustar os nossos corações, para transformá-lo e desenvolver em nós um coração e uma vida inteiramente prostrada e rendida aos pés do Senhor. Quando você se ver preocupado diante de qualquer situação, que você não busque na sua estante de ídolos algo em que confiar, algo em que descansar, algo no qual você pode depositar a sua fé e a sua esperança, mas que você recorra ao Senhor, porque nós temos um Cristo que se compadece por nós, um Cristo que está acessível, um Cristo que entende a nossa fraqueza e está disposto a nos ajudar nos momentos de necessidade. Eu acredito que todas as vezes que eu olho para o meu coração e enxergo coisas ruins, eu preciso me lembrar desse texto de Hebreus. Porque quando o nosso coração é exposto, não é para nos envergonhar, não é para que a gente seja condenado, mas é para que a gente reconheça o quanto nós precisamos de um Salvador, o quanto nós precisamos de Cristo Jesus, o quanto nós necessitamos de sua graça, o quanto nós necessitamos do seu amor, da sua misericórdia, para que a gente corra para os pés dele, para que a gente se prostre e clame: Senhor, me ajude, me ajude. Eu sei que o Senhor nos fez seres dotados de inteligência, mas às vezes eu gosto de pensar o quão burrinho eu sou quando eu decido depositar o meu valor, a minha identidade, a minha confiança
em outras coisas, em outras pessoas, senão ao Senhor? Como eu me frustro, como eu me encontro insatisfeita, quando eu decido levantar ídolos e dar a eles um lugar que deveria ser do meu Deus, do meu Criador, daquele que me conhece. Eu gosto muito da frase que diz que quando eu abro a Bíblia eu encontro vários erros, todos eles em mim. Mas a Bíblia que expõe o meu coração também é a palavra que transforma o meu coração. Eu preciso me voltar ao Senhor. Eu preciso sim analisar de forma diária e constante se eu tenho amado ao Senhor da forma com que Ele merece ser amado, da forma com que Ele pede que eu ame. Porque tudo aquilo que ocupa esse lugar da minha vida, tudo aquilo que tem mais a minha atenção do que é o Senhor, é sim um ídolo. O seu ministério pode ser um ídolo. Você sabia disso? O seu talento pode ser um ídolo na sua vida. O seu filho pode ser um ídolo. O seu casamento pode ser um ídolo. O seu sonho pode ser um ídolo. O seu chamado pode ser um ídolo. Porque nada, ainda que aos nossos olhos, ai Deus, eu quero ver a igreja com 200 adolescentes. É um bom desejo, eu acho. Mas será que flui de um coração que ama o Senhor e que quer que tenha 200 adolescentes aqui porque eu estou alinhada com a vontade do meu Pai? Eu quero que Cristo seja glorificado, eu quero que Cristo seja conhecido, ou eu quero me validar como pessoa através desses 200 adolescentes? Ou eu quero que as pessoas reconheçam o meu valor através dos meus feitos? Será que eu quero um filho obediente porque eu entendo o meu papel como pai, como uma responsabilidade, um privilégio diante de Deus de ensinar essa criança pelo caminho que ela deve andar e apontar o caminho e ensinar sobre o Cristo, ou só eu quero um filho obediente para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, isso que é um pai de verdade? Olha como essas crianças são educadas, olha como fulano seguiu um bom caminho, mas também o pai dele, né? Se o meu objetivo não for por amor ao Senhor, é um ídolo. Mas glórias ao Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote que pode limpar o altar dos nossos corações e pode nos ensinar a amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Enquanto a banda sobe aqui, que eu já esqueci deles de manhã, e eu gostaria de pedir perdão para vocês, perante toda a comunidade. Feche os seus olhos. E eu quero que você pense e reflita. Olhe para o seu coração e responda essa pergunta. O que você não está disposto a abrir mão, nem por amor ao Senhor? O que você não está disposto a abandonar ou renunciar, nem por amor a Deus? Sandy, mas eu amo o meu filho. Você tem que amá-lo mesmo. Mas você não pode amá-lo mais do que você ama o Senhor. Sandy, eu amo meu cônjuge. Mas você não pode amá-lo mais do que você ama o Senhor. Porque se você depositar a sua esperança, se você depositar a sua confiança, o seu valor e a sua identidade no outro, você não só vai destruir você mesmo, como você vai destruir a outra pessoa, porque ela vai ficar numa incansável busca em tentar te agradar, em tentar dar a você aquilo que você espera que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode preencher. Eu acredito que o posicionamento mais sábio que nós podemos ter diante do Senhor é o posicionamento de sinceridade e honestidade. É quando nós olhamos para o Senhor e falamos, Deus, eu tenho amado mais isso do que é o Senhor. Eu tenho me preocupado mais com o que os outros vão pensar a meu respeito. Se eu tenho sido uma pessoa piedosa ou não, se as pessoas têm reconhecido os meus esforços. Eu tenho me preocupado muito mais com isso do que com o amor. Eu tenho me preocupado muito mais com os meus sonhos, com os meus desejos, do que com o Senhor. Eu tenho me preocupado muito mais com o meu coração em si, do que com o fato do meu amor estar tão distorcido,
tão errado e tão equivocado a respeito de quem o Senhor é. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda a mudar, me ajuda, Deus, a entender que eu preciso do Senhor para que o meu coração seja transformado e para que eu possa oferecer ao Senhor aquilo que o primeiro mandamento me pede. E o primeiro mandamento precisa vir sempre em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Porque somente nesse Deus nós somos plenamente satisfeitos, somente nesse Deus nós entramos em um estado de contentamento, experimentamos a paz que excede todo entendimento e podemos olhar e dizer como Paulo: alegre-se comigo, porque a minha alegria não se limita ao cenário externo. Minha alegria está alicerçada naquele que não muda, naquele que continua sendo o mesmo para todos sempre. Jesus, nós queremos te honrar e te agradecer. Obrigada pelo teu Espírito Santo, obrigada pela tua palavra que revela o nosso coração, que faz, Deus, com que a gente olhe para o nosso interior e reveja se nós temos amado ao Senhor mesmo como nós achamos que temos amado. Obrigada, Deus, porque o Senhor revela os nossos ídolos, mas o Senhor não faz isso para que nós sejamos condenados, mas para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser curados e sarados e depositar a nossa fé, a nossa esperança, nossas expectativas, a nossa confiança, os nossos dias naquele que realmente é digno de receber tudo isso e naquele do qual nós podemos encontrar satisfação, alegria, felicidade. E é somente ao Senhor, Deus. Nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quantas vezes, Deus, eu deposito o meu valor e a minha identidade na opinião do outro. Quantas vezes, Deus, eu escolho temer homens e não temer ao Senhor. Quantas vezes eu me preocupo mais em agradar pessoas do que agradar ao meu Deus. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Nós queremos amar ao Senhor, sim, acima de todas as coisas. Nós queremos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, porque essa é a única resposta que nós podemos dar diante de quem o Senhor é. Mas nós confessamos que precisamos da sua ajuda, Jesus. Nós não conseguimos sozinhos, porque infelizmente o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas que em nome de Jesus nessa noite nós possamos nos apegar à certeza de que o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, é aquele que se atenta às nossas fraquezas, que se atenta às nossas necessidades. É um mestre que nos ensina, é um mestre que nos lidera através do seu exemplo e nos chama a caminhar com ele, a ir e estar com Ele quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, que nós possamos dar esses passos em sua direção. Nos ensine a amar ao Pai, assim como o Senhor o ama, a ter prazer em obedecê-lo, a ter prazer em agradá-lo. Que não haja em nossos corações competição por atenção, competição por amor, não, que tudo isso seja do Senhor, Deus. Que todos os nossos amores distorcidos possam cair por terra em nome de Jesus. Para que nós possamos entender que só a Tua graça nos basta, que o Senhor é plenamente suficiente para suprir os nossos corações, para gerar satisfação, prazer em nós. Que todo engano, toda mentira de que nós precisamos de algo a mais do que o Senhor Jesus seja retirado dos nossos corações. Porque o Senhor é suficiente, Jesus. E que os meus olhos se abram para essa verdade, que o meu coração se abra para essa verdade, porque nada me falta. Nada me falta porque eu tenho o Senhor. Nada me falta porque o seu amor me preenche. Nada me falta porque a Tua graça me basta. Nada me falta porque a Tua misericórdia está sobre mim. Nada me falta. Que eu pare, Deus, de buscar migalhas enquanto o Senhor tem um banquete para mim como filho. Que eu saia debaixo da mesa. Pare de mendigar atenção quando eu tenho os olhos do Deus Todo-Poderoso voltado para mim. Senhor, em nome de Jesus, alinha o meu coração à Tua vontade, à Tua palavra. Refina a minha fé. Que o Senhor venha lapidar-nos, Deus, em nome de Jesus, porque nós queremos ser semelhantes a Ti. Que ao olhar para o Senhor,
nós possamos estar dispostos a imitar os seus passos e deixar para trás tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de continuar, tudo aquilo que nos impede de entregar algo pleno e algo completo ao Senhor. Que o Senhor ocupe o lugar de primazia em nossas vidas. Que o Senhor sempre tenha com totalidade o nosso coração. Eu preciso da sua ajuda, Jesus, porque sem o Senhor eu não consigo. Mas eu me alegro em saber que o Senhor é acessível e que o Senhor está perto para que possa me ajudar. Que o mesmo Deus que conhece o coração é o Deus que o transforma. Então transforma-nos, Senhor. Não para que, ao olhar para nós, as pessoas vejam algo bom, não. Mas é para que o Senhor seja glorificado e para que o Senhor receba o amor e a devoção que o Senhor é digno de receber. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos refletir diariamente e escolher diariamente colocar o Senhor no trono dos nossos corações. Colocar o Senhor como prioridade e viver em função disso, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.